Senhores deputados, senhoras deputadas, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Por ordem de inscrição, ilustríssima deputada Bia de Lima, com a palavra. Meu boa tarde a todos os deputados, deputadas dessa casa, a todos que nos acompanham pela TV Alego, todos que estão aqui nos acompanhando. Presidente, eu ontem, como sempre, eu sou muito atenta às falas de todos os deputados e deputadas dessa casa. Tanto pelo respeito que nutro a todos e a todas, mas fundamentalmente pelo hábito de, como professora, buscar ouvir, inclusive, às vezes coisas que a gente nem pensaria em ouvir, né? E ontem eu ia responder algumas questões, mas achei importante falar aqui hoje. Ontem, alguns deputados vieram à tribuna reclamando da questão da PEC das fake news, dizendo que é o cerceamento da liberdade, que é a lei da mordaça e por aí vai. Mas, incrível que pareça, mais tarde a própria Assembleia aprovamos, porque eu votei a favor da PEC, não o escondo, a condição dos parlamentares ter o seu direito de expressar e não ser punido por isso. Obviamente que aqui é preciso fazer algumas observações que eu achei que muita gente acredita ou vem acreditando que o fato da PEC, que inclusive está lá também respaldado isso na PEC 206/30 do governo federal, que está lá tramitando, mas que aqui nós aprovamos, que dizer que a Câmara está comprando os deputados, que o Senado, já que é uma CPMI, né, então é mista. O que eu tenho visto é um debate procurando envolver os segmentos e de forma correta. Porque há de se convir para todas as pessoas sérias, as pessoas que de verdade preocupam com a comunicação, não apenas de si, mas também de todo o meio social, das crianças, dos jovens. Hoje não tenho a menor dúvida que é passado da hora a necessidade de regulamentar o uso das redes sociais. E aqui, quando nós queremos também não ser punidos por algo que venhamos a expressar, é preciso dizer com todas as letras que isso não significa necessariamente o direito de qualquer pessoa, seja deputado, deputada ou não, de achar que possa ofender alguém, de achar que o respeito é só consigo, não é com o outro. Quem gosta de ser respeitada, com certeza procura respeitar o outro. E aqui eu fiquei escutando e prestando atenção, que gente falou que vai morrer de pé, que não vai morrer tocado como... Tocado é como se fosse gado, né? Eu vejo as pessoas como gente. Agora, crime é crime. Não é porque vai ter uma PEC regulamentando as redes sociais que o crime deixará de ser considerado crime por quem quer que seja. Da mesma forma, nós aqui na Assembleia, não é porque a pessoa está tendo liberdade de expressão, que possa achar que possa atacar as pessoas, ser desrespeitoso com as pessoas, falar o que bem quer e achar que por isso não será cobrado. Não é isso.
Então, portanto, não é lei da mordaça, não é o direito de qualquer pessoa achar que vai desrespeitar o outro e estará sendo protegido por isso. Não. Temos que separar bem o joio do trigo. Nós precisamos entender o que é direito legítimo de posicionar ideologicamente, mas não por isso menos respeitoso com quem quer que seja. Então, quem gosta de ser respeitado tem que dar exemplo e procurar respeitar o próximo. É assim que nós, da educação, nós nos preocupamos sempre. Então, é esse o caminho que eu acho que nós devemos seguir. Obrigado. Excelência, seguindo a ordem de inscrição, convidamos o ilustre deputado Isiquinã, próximo inscrito, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu já tive a oportunidade de relatar por diversas vezes a experiência que exerci ao longo de 8 anos governando o município de Vianópolis. E tenho a clareza ampla e larga das dificuldades que assolam os municípios, sobretudo os pequenos e médios municípios. Mas, na medida que o tempo vai avançando, senhor presidente, que os mandatos vão sucedendo um ao outro, essas aflições, esses tormentos, essas dificuldades, mas, sobretudo, as limitações que se impõem ao caminho dos prefeitos de honrar e de assegurar com que as suas obrigações administrativas sejam cumpridas, cada vez tem ampliado mais. Ultimamente, nós temos observado alguns pontos que são nevrálgicos em relação a isso que digo, deputado Major Araújo. A questão das previdências de regime próprio, que estão praticamente todas falidas e sucateadas, e certamente asfixiam as economias das prefeituras, porque muitas delas precisam fazer aportes financeiros extremamente significativos para cumprir aquilo que é de responsabilidade desses regimes próprios de previdência. Um outro ponto que quero aqui destacar, e falo isso com a maior tranquilidade, deputada Bia de Lima, porque fui um prefeito que cumpriu rigorosamente ao longo dos 8 anos aquilo que dizia respeito a assegurar o piso dos educadores, mas também de todos os profissionais que tinham direito a perceber esses benefícios por parte do Poder Público Municipal lá de Vianópolis. Mas nós temos observado que diversos pisos estão para serem votados no Congresso Nacional. Fazem-se isso, mas não indicam a fonte de recurso necessária e capaz de cumprir com mais essa responsabilidade que querem colocar sobre os ombros dos prefeitos, deputado Antônio Gomide, Vossa Excelência, que governou Anápolis também por 2 ocasiões. Então, nós temos observado que cada vez mais as obrigações estão sendo colocadas ao acesso dos prefeitos, mas o dinheiro tem sido resumido naquilo que diz respeito às transferências que ocorrem para os municípios brasileiros e, mais especificamente, para os municípios goianos. Uma outra dificuldade que ocorre atualmente é esse censo que foi realizado nas mais variadas cidades do território nacional. O resultado obtido é público e notório que não corresponde com a realidade de cada cidade. Alguns valores apontados pelo trabalho que foi feito dentro desse recenseamento são incompatíveis com a realidade que existe em cada cidade, e os dados da saúde, da educação, dos demais setores que podem comprovar isso que digo, são explícitos em relação à divergência que existe. E essa inconsistência praticada pelo censo vai naturalmente ocasionar uma diminuição expressiva
na transferência relacionada ao Fundo de Participação dos municípios, ficando cada vez mais inviável a administração municipal das cidades brasileiras terem como pauta e base o cumprimento das suas responsabilidades, dos seus deveres e daquilo que diz respeito a uma qualidade de vida que precisa ser dirigida a cada cidadão que habita nesse país. De forma que eu quero aqui expressar essa minha preocupação na condição de prefeito que fui, na condição de municipalista que sou, no sentido de, no momento oportuno, provocar uma audiência pública para que nós possamos discutir de maneira mais ampla esses assuntos que prejudicam os municípios e, consequentemente, dificultam a vida da população que reside em cada um deles, que fica privada de receber bons serviços e obras públicas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Seguindo a ordem de inscrição, ilustre deputado, próximo prefeito de Itumbiara, Gugu Nader. Com a palavra. Olha, presidente Clécio, se eu tenho um apreço por uma pessoa que é aguerrida, trabalhadora, que acredita naquilo que quer, a Vossa Excelência, viu, né, Thales? Deputado. E tem um negócio, essa Assembleia tem compromisso com a Vossa Excelência de transformar a Vossa Excelência em prefeito de Goiânia. Viu? Não é isso, Thales? Senhor presidente, eu quero aqui fazer um elogio ao governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que ontem, espera aí, Gomide, espera aí que você vai elogiar ele daqui a pouquinho, espera aí. O que nós estamos escutando, e que sempre escutamos, Clécio, é que, às vezes, um governador, ele, por algum momento, até em dificuldade, que ele precisa levar os benefícios para, principalmente o interior do estado, porque quem mora em Goiânia, mora em Anápolis, às vezes não sente o que nós sentimos no interior. Então foi criado o Funda Infra, não é isso, sim? Funda Infra. E geralmente a gente escuta o quê? Que é criado um fundo, Thales, deputado, e na verdade não se vê mais nada a partir de ali. Cria o fundo, mas ontem o governador Ronaldo Caiado fez uma reunião onde o deputado e presenciou, já anunciando importantes recursos, Antônio Gomide, importantes recursos para o Estado. E eu, por exemplo, deputado Álvaro, eu, por exemplo, moro em Itumbiara e na GO 309 precisa ser terminada. E o governador Ronaldo Caiado já alavancou a GO. E eu tenho certeza que ele vai terminar, e hoje eu fiz até um requerimento direcionado ao então hoje governador interino Daniel Vilela, aonde eu cumprimento ele, que é um rapaz dedicado, inteligente. Daniel assume hoje interinamente o governo e assume com presença. Então, deputado Thales, nós já estamos vendo os recursos sendo aplicados, porque os adversários, a oposição, o que eles querem? Eles querem fazer a crítica, mas também não querem fazer o elogio. E nós precisamos elogiar. Eu fui adversário do Marconi Perillo e fui adversário do Zé Gomes da Rocha, e ser adversário do Zé Gomes da Rocha não é fácil. E eu fui, mas quando ele acertava, eu elogiava. Eu fui adversário político do deputado Álvaro, e sempre elogiei o deputado Álvaro naqueles momentos que tem que ser elogiado. Lógico, devagarzinho também, né, deputado Álvaro? Nem tanto, né? Né, Mauro? Mas então, deputado Thales, eu estou aqui, né, Bia? Eu estou aqui para cumprimentar e elogiar o governador Ronaldo Caiado, que ontem, ao lado do deputado do Lucas, já iniciou o anúncio
das nossas GO. E começou por uma região importante, que nós temos. Itumbiara tem ciúme, sim, da região de Rio Verde, de Montevidéu, tem. Mas nós temos que entender que lá a produção agrícola é forte. E por isso que eu venho pedir hoje, para que também faça o retorno das obras da GO 309, onde liga Itumbiara, Cachoeira Dourada, onde nós possamos, deputados e deputadas, situação independente e oposição, fazer a inauguração. Obrigado, presidente. E eu quero lembrar que eu já apoiei o governador Antônio Gomide em 2014, em sua candidatura, onde eu tenho muito orgulho de ter apoiado a Vossa Excelência, e Goiás teria que ter elegido a Vossa Excelência, que nós teríamos um governo bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ilustre deputado. Por ordem de inscrição, ilustre deputado Amaury Ribeiro, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e todos que nos assistem pela TV Alego. Deputada Bia, do PT, subiu agora para fazer uma defesa sobre a censura que o seu governo tanto defende. Eu fico pensando se a senhora faria essa mesma defesa se ela tivesse sido colocada em pauta pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que vocês iriam se contorcer, iriam para a porta de palácios e do Congresso para fazer movimento. Mas parece que tudo que vem do governo do PT é diferenciado. Quando chamaram o presidente de genocida, poderia. Para vocês isso é normal. Mas chamar o seu presidente de ladrão, porque ele foi condenado por ser um ladrão, ele foi descondenado, mas em momento algum absolvido. Isso não pode. Isso é crime. Eu quero ler aqui uma frase que me mandaram hoje, e eu achei, e ela relata exatamente o que é e o que quer essa PEC da censura. Eu quero lê-la para a senhora. Não se iluda aqueles que defendem a censura na internet. Não estão preocupados com as notícias falsas, estão preocupados com as notícias verdadeiras. E é isso que essa PEC da mordaça quer fazer. Quer calar a boca de cada cidadão de bem desse país, para que nós não possamos expor a vergonha desse governo, para que nós não possamos falar dos bilhões que estão sendo enviados para Cuba e Venezuela, e as pessoas aqui passando necessidade, tendo um aumento no salário mínimo do seu presidente, que o seu presidente, o pai dos pobres, de R$18. Eu fico pensando se esse aumento tivesse vindo do Bolsonaro. É o menor aumento da história do salário mínimo desse país. E foi dado justamente pelo seu presidente, o ex-detento, o ex-presidiário, o ex-ladrão, e para mim ladrão eternamente, Lula. É uma vergonha o que querem fazer, calando a boca de cada cidadão de bem. E o que eu disse ontem aqui, talvez a minha diferença com algum de vocês, que quando eu falo, eu cito o nome. E de tão canalhas alguns que são desse partido, não tem coragem sequer de citar nome. Fala nome. Foi eu que citei aqui ontem, deputada, a questão de tocar. E a senhora disse exatamente, tocar é gado. E é isso que o seu presidente quer fazer com a população brasileira. Porque para vocês, quanto mais miserável for o cidadão,
melhor para ser conduzido pelo seu partido. É assim que vocês planejam. E eu me sinto envergonhado quando eu vejo um professor, uma pessoa inteligente, deputada Zeli, defender um ladrão, defender algo indefensível. Se fosse talvez um butinudo, um chapeludo, um roceiro, que às vezes é criticado aqui porque fala errado, talvez seria admissível, mas um professor que tem por obrigação ensinar, eu queria entender, deputado Clécio, como que um professor ensina um aluno que roubar pode? Roubar pode. Agora, falsificar um cartão de assinatura é caso de Polícia Federal. Mas roubar bilhões do nosso dinheiro, quando chamaram o nosso presidente de genocida, acusando de ter matado milhares de pessoas pela Covid, se esqueceram que quem mais matou nesse país foi o PT, quando roubou bilhões do dinheiro público da saúde, quando desviou, quando fraudou, canalhas, vagabundos. A cúpula do PT é lixo, e a maioria foi para a cadeia. Só não estão na cadeia porque, infelizmente, nesse país, cada dia se prova mais que o crime compensa. Mas foram condenados e colocados lá, retirados. Meu tempo acabou, tá? Obrigado, ilustre deputado. Próximo inscrito, ilustre deputado Antônio Gomide, com a palavra. Último inscrito. Quero convidar os senhores deputados, as senhoras deputadas que ainda se encontram em seus gabinetes, que possam estar vindo para o plenário, para que nós possamos, assim que o nosso deputado Antônio Gomide usar o pequeno expediente, apreciarmos as matérias. Entre as matérias existe uma PEC, e necessitamos de quórum para que ela seja apreciada. Portanto, está feito aqui o convite, são necessários 25 deputados e deputadas. Com a palavra, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Um cumprimento aqui aos nossos deputados estaduais, às nossas deputadas, todos que nos acompanham pela TV Alego. E gostaria aqui de pedir desculpas às pessoas que estão em suas casas acompanhando essa sessão, porque não é possível que uma Assembleia Legislativa terá a capacidade de, ao invés de debater os problemas que tem no Estado, que não são poucos, começarmos aqui a ver provocações, como se algum deputado aqui dependesse do voto de alguém aqui dentro ou de algum outro deputado aqui dentro. Como se a gente fosse aqui convencer aquilo que pensa e ainda mais com palavras que a gente fica com vergonha de escutar nessa casa. Com vergonha. Deputado que se acha um personagem, que precisa ser diferente, porque não tem argumento, mas tem a provocação. Não tem aquilo que poderia estar lendo, aquilo que poderia estar absorvendo, inclusive, daquilo que nós podemos estar discutindo dos projetos aqui nessa casa, porque não consegue ler, porque não consegue debruçar sobre os projetos, porque não consegue contribuir com ideias, apenas com xingamento, como se xingar fosse um argumento, como se provocar fosse algo bonito. É lamentável. É lamentável porque, às vezes, se confunde aquilo que poderia fazer na sua casa, pode fazer aqui também na Assembleia. É lamentável, porque a única frase que eu poderia deixar aqui, para esse depoimento, essa pequena contribuição, porque a gente só contribui com o que tem, né? Contribuição que esse deputado trouxe, é uma frase que diz assim: aceita que dói menos. Porque não é possível que as provocações nessa casa, elas vão se estender 4 anos.
Porque nós temos um presidente eleito, temos orgulho desse presidente, e é o presidente que foi eleito pela maioria da população brasileira. E a incompetência do líder, dessas pessoas que vêm aqui denegrir a imagem do presidente, ela é tão grande que pela primeira vez, dentro do governo federal, gastando da forma como gastaram, mudando as leis, buscando orçamento como buscaram, perderam a eleição ainda. Então aqui eu venho, e olha que eu não faço isso sistematicamente, mas venho aqui à tribuna para pedir desculpas àqueles que estão hoje nos escutando e nos vendo. Porque nós precisamos trabalhar para o estado de Goiás. Nós precisamos trabalhar, e reconhecido até pelo governador de Goiás, que é preciso ter sintonia com o governo federal. O estado de Goiás, ele não está com saudades da motociata. O estado de Goiás não está com saudades daquele que chamava de mito. O estado de Goiás não aceita e não está com saudade de fake news. O estado de Goiás não está com saudade das milícias que o governo de vocês pregaram nesse país. O estado de Goiás não está com saudade das rachadinhas que vocês provocaram. O estado de Goiás não está com saudade do contrabando de joias que vocês impuseram e passaram vergonha em todos nós. O estado de Goiás não está com saudade da humilhação que o presidente fez agora com o Brasil todo, e principalmente por aqueles que perderam a vida pela Covid, com a fraude no cartão de vacina. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Pequeno expediente, excelência. Eu quero fazer aqui um reconhecimento, expressando os meus sinceros elogios ao excelente trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal, em especial aos policiais Caio César Martins de Oliveira e Rodrigo Moreira Pacheco, pela bem-sucedida apreensão de uma grande quantidade de drogas avaliadas a cerca de 10 milhões de reais, corrido na BR-070, na cidade de Aragarças, nessa terça-feira, dia 2 de maio, na cidade de Aragarças. Meus parabéns a esses nobres policiais que dedicam incansavelmente a proteger a nossa população e o nosso estado. Eu quero passar a presidência para o deputado Thales Barreto. Com a palavra o deputado Clécio Alves. Obrigado, deputado Thales Barreto, senhores deputados, senhoras deputadas. Na verdade, eu até havia abrido mão de usar o pequeno expediente para que nós pudéssemos formatar o quórum para a apreciação da matéria que está na pauta, que é uma PEC. Mas quero aqui, mais uma vez, com muito orgulho, de cabeça erguida, fazer aqui um reconhecimento, mais uma vez público, do trabalho que está sendo feito na cidade querida de Goiânia, na nossa capital de Goiânia, pelo meu amigo, meu parceiro, meu irmão Rogério Cruz, prefeito dessa importante capital. Essa semana foram diversas ações realizadas em todas as regiões de Goiânia, levando obras, levando melhorias, que eu disse há poucos dias atrás, que dentro de um prazo de 60 dias, a população goianiense vai se alegrar muito, porque Goiânia será transformada, e já iniciou-se essa transformação,
num canteiro de obras em todos os pontos dessa cidade tão maravilhosa que nós temos. O prefeito Rogério Cruz, hoje na SMM, Secretaria Municipal de Mobilidade, entregou 9 automóveis 0 quilômetros para que nós possamos melhorar, organizar o trânsito de Goiânia. Aliás, esse é um problema crônico e que quem vive em Goiânia pode observar. A sinalização já está entrando com onda verde. Esses automóveis vão contribuir à agrovia Íris Rezende Machado. Para quem não sabe onde é, ela começa no terminal Padre Pelágio e termina no início da Avenida Mutirão. A agrovia Íris Rezende Machado, ela vai ter um sentido único, exatamente em horário de pico, para que o trânsito de Goiânia possa melhorar. Então, essa também será uma ação do nosso prefeito Rogério Cruz, que vai iniciar pela agrovia Íris Rezende Machado. Além disso, 3 caminhões, 0 quilômetros, caminhões computadorizados, caminhões de última geração que vão ser usados para sinalização, deputado Álvaro Guimarães, horizontal em toda a cidade de Goiânia. Esses 3 caminhões, 0 quilômetros, foram entregues hoje e que a população vai começar a receber esse novo serviço do trânsito de Goiânia. Serão sinalizações no sistema moderno, que vai ter uma durabilidade maior e que vai, com certeza, melhorar e dar mais segurança ao trânsito de Goiânia. Eu estou falando do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que me representa. Hoje, comunicar aos senhores deputados aqui, para vocês terem uma ideia, quando você tem compromisso, o líder do governo, quando você tem lealdade, quando você tem gratidão, em política você não tem documento, ou você tem ou não tem. Hoje, numa reunião com a minha irmã, Ana Paula Craveiro Rezende, esposa do meu amigo Frederico, uma reunião tratando da inauguração do Memorial Íris Rezende, que nós vamos fazer dia 22 de dezembro, eu disse a ela, Ana Paula, se você realmente está pensando em ser candidata a prefeita de Goiânia, você não conte comigo, eu não vou te apoiar. Espero que você não faça isso. Mas se você for candidata a prefeita de Goiânia, o meu candidato é Rogério Cruz. Eu vou apoiar o Rogério Cruz para prefeito de Goiânia. Eu não tenho meio termo comigo, eu não tenho 2 lados. Então, eu falei hoje para a Ana Paula, não mexa com isso não. Porque se você se candidatar a prefeita, eu vou estar do lado que o Rogério Cruz tiver. E a minha irmã querida, faço tudo para ela, tudo. Para ela, para a Adriana, para o Frederico. Nós estávamos reunidos hoje, Cristiano, e eu oficializei. Então, é para deixar claro uma coisa, vocês podem achar todo defeito em mim, pode falar que eu sou doido, que eu não sou. Doido é quem pensa que eu sou doido. Mas sou um homem que tem uma palavra só e só tem um lado. E quando eu dou a palavra, acaba o mundo, mas eu honro ela. Muito obrigado. Com a palavra, deputado líder do governo, o Wilde Cambão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, amigos, deputados, deputadas. Clécio, eu tenho que admitir uma coisa, irmão. Se tem uma coisa que eu respeito na política, é o homem que tem palavra e gratidão. Você siga esse caminho porque você vai longe. Política não assina documento, não tem contrato, você tem palavra. E esse gesto seu de ser leal, de ser companheiro, te levará a grande, você será grande. Já é um grande deputado, é um grande político, mas nós precisamos de pessoas assim. A política necessita de pessoas que tenham a sua atitude. Palavra, gratidão. Parabéns, amigo. Mas eu quero aqui, presidente, amigos deputados, parabenizar mais uma vez o governo do Estado, doutor Ronaldo Caiado, e hoje governado pelo nosso amigo Daniel Vilela, ao Pedro Salles e ao presidente da Goinfo, Lucas. Ontem, participando, que eu não participei, mas Lucas
do Vale estava lá, Pedro, o Thales e Si. E ontem foi aprovadas as 3 primeiras obras que serão executadas através do recurso do fundo, que nós aprovamos dessa casa. 2 regiões que foram beneficiadas importantes do Estado. A região de Rio Verde, que receberá 7,4 km de duplicação, além de marginais, mais 40 quilômetros de Rio Verde a Quirinópolis, e a GO 309, de Cristalina, que é a GO 309, que é uma região, e hoje Cristalina é a cidade de maior produção de grãos nesse estado, a 6ª do país. E, com certeza, esses investimentos nessas 2 regiões, que produzem muito para o estado, fará com que os primeiros resultados positivos da taxa do fundo sejam colhidos para aqueles que produzem a riqueza desse estado e a riqueza desse país. Governar é saber enfrentar dificuldades, é saber momentos difíceis, aprovar matérias que possam, naquele momento, se tornar árduas para quem vai poder pagar um imposto como esse. Mas, com certeza, em poucos anos, os próprios agricultores estarão voltando ao governador, a nós, deputados, que tivemos a coragem de aprovar essa taxa aqui, e nos agradecer, porque esse estado, com certeza, tomará um novo rumo em desenvolvimento nas nossas rodovias. O Fundo Infra é, de uma certa forma, o divisor de águas para o setor produtivo do nosso estado. Um estado antes e um estado depois dos recursos serem aplicados nas rodovias do nosso estado. Na melhoria da condição do tráfico de quem produz, a valorização das propriedades rurais do nosso estado e a valorização do homem do campo, daquele que trabalha e que faz do nosso estado um estado rico, um estado promissor. É essas minhas palavras aqui hoje, para que a gente possa, Alessandro, fazer justiça a um governador que, em toda a sua história política de vida, defendeu o agronegócio, defendeu quem produz, não só o grande, o pequeno também. Porque essas rodovias beneficiará não só os grandes produtores, mas também os pequenos produtores. O agricultor familiar, Gomide, que precisa de boas rodovias no nosso estado, e nós teremos, com essa nova ação do governo e com essa taxa que foi criada, que irá trazer vários benefícios para o povo goiano, mas principalmente para os agricultores e para o nosso país. A nossa região do entorno, onde tem Cristalina, que é a primeira do estado hoje, a 6ª do país, é a região que tem maior concentração de pivô da América Latina. A maior área irrigada da América Latina nós temos na região do entorno, na região de Cristalina. E olha que essa GO irá beneficiar mais de 200 produtores, a GO 309. Parabenizar aqui o prefeito Daniel, ao vice-prefeito, aos vereadores, aos agricultores que pagaram o projeto e fizeram a doação ao Goinfra e, mais uma vez, ao governador, ao Pedro Salles e ao Lucas. Porque nós teremos uma nova realidade, um novo estado, um estado que trará a nossos agricultores um orgulho de poder produzir e plantar nesse estado. É isso que tenho a falar, presidente. Perfeitamente. Tem a palavra o primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de leis apresentados. Peço aos parlamentares que não saiam, que nós vamos votar o projeto TJ. Posteriormente, tendo o quórum de 25, nós vamos votar a PEC, qual fui relator aqui da casa. Com a palavra, Lucas do Vale, primeiro secretário da casa. Boa tarde a todos. E agora, um projeto de lei número 369, do deputado Fred Rodrigues. Dispõe sobre a proteção das mulheres em competições esportivas oficiais, vedando a participação de indivíduos do sexo biológico masculino em jogos que são designados para mulheres ou meninas. Está em votação. Os senhores deputados e deputadas que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra, novamente, o primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia.
Processo 633, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Altera a organização judiciária do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Senhores deputados que aprovarem e querem ficar com a comissão aprovada em segunda discussão e votação, à Secretaria para extração de autógrafo. Processo do Judiciário, então, votado em segunda. Projeto de emenda constitucional, votação nominal, segundo turno. Projeto de emenda constitucional, maioria qualificada. Perfeitamente. Está em discussão para discutir a matéria a Mauri Ribeiro. E peço aos parlamentares que estão com via remota aqui dentro da casa que possam vir a plenário, porque estamos votando a PEC da mesa diretora. Por favor. Deputado Antônio Gomide, do PT. Eu sei que o senhor tem muito orgulho do seu partido. Os heróis da polícia é a polícia. Bandido não tem policial como herói, tem bandido. É assim que eu penso. E é assim que funciona. O senhor não tem que ter vergonha das minhas falas e pedir desculpas a quem nos assiste. Volte, veja que palavrão que eu falei. Eu chamei o seu presidente de ladrão. Isso não é palavrão. É verdade, ele foi condenado. Ladrão. Chamei ele de ex-detento. Ele é um ex-detento. Ficou 2 anos na cadeia. E se tivesse lei nesse país, estava apodrecendo. Ele não foi absolvido. Ele foi descondenado por um tribunal que não representa nenhum cidadão de bem desse país. Porque é o mesmo tribunal que está colocando na cadeia patriota, que não quebraram, que não depredaram, que está colocando na cadeia coronel que fez muito por esse Estado. Simplesmente porque, assim como eu, se colocou do lado desse país e contra ladrão vagabundo. O senhor tem que ter vergonha do mensalão instalado pelo seu partido nesse país. Isso sim, Goiás tem vergonha. O senhor tem que ter vergonha do Petrolão, do assalto que o seu país fez, a maior estatal desse país, que o seu partido fez. Isso o senhor tem que ter vergonha. Mas vocês não têm isso. A cara de vocês é de pau. Vocês têm que usar óleo de peroba. Porque vergonha na cara é a única coisa que vocês não têm. O senhor tinha que ter vergonha dos Correios, o que vocês fizeram, né? Do esquema de corrupção dentro dos Correios. O senhor tinha que ter vergonha da Lava Jato, onde o seu presidente foi para a cadeia e a maioria dos seus assessores e alguns ministros também foram para a cadeia e deletaram e fizeram delação do seu presidente como chefe do esquema. O senhor tinha que ter vergonha, mas isso o senhor não tem vergonha, com certeza. O senhor deve bater no peito e achar bonito. Eu não acho. Eu cresci talvez num ambiente diferente, pobre, miserável, mas honesto. Pode ter certeza disso. O senhor talvez deveria ter vergonha do dinheiro que foi pego na cueca por gente do seu partido e que agora foi absolvido porque prescreveu. Esse é o país onde o crime compensa. O senhor deveria ter vergonha dos 50 milhões que foram pegos em malas de gente do seu partido. Dinheiro provavelmente roubado. Roubado. O senhor deveria ter vergonha do sítio de Atibaia, que o senhor sabe que é do seu presidente. Ele morava lá. Do triplex. Isso sim o senhor deveria ter vergonha, porque é dinheiro de propina. Dinheiro meu. Dinheiro que foi roubado. Se o senhor pegar a minha identidade, pega a sua. Vê lá. Se pergunta qual estado que o senhor é. No meu, pergunta a minha nacionalidade. Eu sou brasileiro. Eu defendo o meu país. E não faço teatro, nunca fiz. Talvez essa seja a nossa diferença. Eu falo o que eu quero falar. Não é uma tribuna que vai me calar, que vai mudar a forma com que eu falo ou penso. O senhor deveria ter vergonha da refinaria que a sua presidente comprou e só numa assinatura rasgou, queimou mais de 1 bilhão do nosso dinheiro.
porque não servia para nada. Mas vocês não têm vergonha disso. O senhor deveria ter vergonha dos bilhões que foram devolvidos, que o seu partido roubou, e ninguém devolve se não tiver roubado, senhor deputado. Ninguém devolve se não tiver roubado. Eu não tenho vergonha do que eu falo aqui. Nunca tive. E respondo por cada palavra que eu falo. E eu tenho uma vantagem. Eu falo e cito o nome. Acho covarde quem sobe e fica insinuando. Homem de verdade faz isso. Canalhas não o fazem. Eu disse ao senhor e vou repetir. Quem defende bandido, ou é advogado. Que eu saiba, o senhor não é advogado. E estou à disposição do senhor para conversar a qualquer hora e a qualquer momento. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é frouxo e covarde. Está dado o recado. Perfeitamente. Para discutir o projeto da nossa PEC, Antônio Gomide. Primeiro, senhor presidente, dizer que nós vamos votar favoravelmente a essa PEC, que entendemos que ela, nas prerrogativas parlamentares, contribui com essa casa. Quero aqui apenas dizer ao deputado Amaury, já que ele prefere que cite o nome dele, né? Que aí talvez na rede social que ele está colocando dá mais ibope, mas vamos lá, não tem problema. Primeiro dizer, deputado Amaury, que a gente debate com as pessoas que têm argumento. A gente não debate com pessoas apenas para rolar no chão. Essa não é essa casa, nós vamos dar exemplo até. E a personalidade, o personagem que o senhor quer criar dentro dessa casa, ela não é através de argumento, não é através de ideias. Essa casa é para que a gente saia melhor do que nós chegamos. Daquilo que nós chegamos, nós vamos sair melhor. O senhor não contribui nada com isso. É lamentável. É isso que eu peço desculpa às pessoas, porque nós gostaríamos de contribuir mais. É isso. Essa questão de se foi preso ou não foi preso, e o senhor diz que o presidente Lula, parece que o senhor não leva muito em consideração se isso faz diferença, não. Me parece que não. Se essa questão de quem apoia aquilo que o senhor diz, de ladrão, talvez aqueles que apoiam quem é responsável pelo contrabando de joias, como é o caso do presidente, contrabando de joias, se é amigo do contrabando de joias, possivelmente também o senhor seja parceiro desse pessoal e gosta desse tipo de situação. Como diz o senhor, talvez isso, ou seja amigo, é também contrabando, é contrabandeado. É isso? Esse é o tipo de debate que não engrandece essa casa. Mas já estou apenas aqui dizendo ao senhor que é preciso aumentar o nível de debate nessa casa. E aumentar o nível de debate é trazer argumento. Eu sou daqueles que votei a favor para que não deixasse entregar o IPASGO. O senhor votou contra. Isso o senhor não quer discutir. Por quê? Porque o senhor não tem argumento. Eu sou daqueles que defendo a database do servidor. O senhor é contra, porque o senhor não tem argumento. O senhor é daqueles que votou a favor da tirada da licença-prêmio dos servidores, o quinquênio. Votou a favor dos 14,25 para tirar, inclusive, o salário dos aposentados, porque o senhor votou a favor disso, nós votamos contra. E isso o senhor não quer debater aqui. O senhor quer debater aquilo que o povo brasileiro já decidiu. E isso o senhor quer debater. Mas isso não depende da gente.
São posições diferentes e que nós precisamos respeitar aqueles que votaram e daquilo que a gente defende em termos de ideia. Então, nós não vamos aqui rolar no chão ou convencer um ao outro, porque não precisa disso. Nós precisamos respeitar a decisão da população e discutir as ideias para que a gente possa melhorar o parlamento. É isso. Outra situação que o senhor queira fazer é outra situação, não é aqui. É outra situação. Daquilo que se quer fazer e daquilo que se quer debater, é o que nós estamos fazendo nessa casa, debater ideias. É o que o senhor não tem. O que o senhor não tem proposta, o senhor não tem argumento, o senhor tem provocação. Nós vamos responder às provocações, mas nós não vamos entrar no nível que o senhor quer, porque não precisa. Essa casa não merece. E o personagem que o senhor quer criar para o senhor não vai conseguir. O senhor pode trabalhar isso nas fake news do senhor, mas aqui nessa casa nós vamos fazer o debate em alto nível daquilo que o povo goiano colocou para que a gente pudesse representar. Devolvo a palavra, presidente. Em discussão, encerrado, em votação. Deixa eu votar, Fred. Fred, deixa eu votar, Fred. Tem vários projetos para discutir. Abre, zero painel, por favor. Eu quero que zere o placar para podermos votar aqui, ter os 25 votos de uma matéria pertinente a todos nós. E peço aos parlamentares, eu acho que eu estou no meu 4º mandato, já ouvi muita coisa aqui dentro da casa, mas a gente tem que manter os nossos níveis e respeitar também os nossos companheiros. Então, eu peço aqui a todo mundo que essa legislatura tenhamos um comportamento digno do parlamento goiano. Obrigado. Não, eu não pedi conferência de quórum, eu não pedi conferência de quórum, eu pedi para poder liberar o painel. Não. Por favor, então, que libere o painel também para os que estão aqui, possam já caminhar seu voto. Ó, gente, eu não pedi. Lembrando a todos que nós precisamos de 25 votos, sim. Com a palavra, Wilder Cambão, líder do governo. Só para orientação de voto, votar sim. Que ainda não votou? Zeli, eu acho que você tinha que mudar de lugar, que esse trem seu aí não está bom, não. Zeli, nem a sua presença está registrada. Põe a assessoria, por favor, para orientar a deputada Zeli, por favor. Perfeitamente. Aprovado em segundo turno na secretaria para providenciar. Com a palavra, o nosso secretário. Processo 2023-277. Autor deputado Véter Martins, concede título de cidadania, que especifica Carla Maraísa Henrique Pereira. Está em discussão. Para discutir, Fred.
Rodrigues. Caminho voto favorável e peço desculpa a Carla Maraíza por eu estar discutindo um assunto diferente aqui no título de cidadania dela. Sinceramente, pessoal, quanto tempo a gente perde aqui discutindo em cima de assunto que não tem nada a ver? E quando eu quero discutir sobre o assunto que realmente tem a ver, que é a nossa liberdade de expressão, não pode. Pelo amor de Deus, que pressa é essa de votar? Ué? Nunca tem isso. Acho que é importante a gente saber da importância desse PL nosso aqui, que garante a liberdade de expressão, principalmente quando a gente vê deputados federais sendo perseguidos, caçados, presos, tendo até mesmo a sua anistia negada, simplesmente por poder falar, por precisarem falar como parlamentares. Então, acho que esse assunto aqui tem que ser tratado com extrema urgência e com extrema seriedade. Fico feliz que o Estado de Goiás tenha saído na frente, justamente quando o governo federal não conseguiu emplacar a sua PL da censura. Mas, mesmo assim, acompanhando a discussão aqui hoje, a gente vê por que é importante um projeto que garanta a nossa palavra. Porque eu vi muita mentira sendo dita aqui hoje. Bia, no seu primeiro pronunciamento, você disse que você sempre escuta, que você respeita todos os deputados. Você não escuta. Ontem, quando eu estava falando, você estava morrendo de rir. E agora mesmo você está conversando. Problema nenhum. Raramente eu converso aqui para você prestar atenção. E se eu respeito que as minhas falas aqui praticamente são inexistentes, porque sempre que eu falo alguma coisa, você sobe aqui e critica algo que eu não falei, ao ponto de outras pessoas já terem chamado sua atenção por isso. Deputado Antônio Gomide, a quem eu realmente respeito, e respeito de verdade. Acho que essa integração que a gente tem aí do cristianismo, do católico, eu realmente respeito isso. Né? Mas ficaria feliz se o presidente que você tanto admira não tivesse uma posição tão leniente com o aborto, como todo cristão nunca deveria ter. Mas quando você fala aqui de milícias, que a gente não tem saudade de milícia, talvez seu presidente tenha. Porque a ministra do Turismo tem envolvimento com mais de 10 milicianos e ele mantém ela lá. Quando você fala de rachadinha, todo aquele imbróglio envolvendo o Flávio Bolsonaro na Alerj do Rio, foi por um valor de 1,2 milhões de reais. O senhor sabe quem que é o líder das rachadinhas lá, naquele relatório do COAF? André Ceciliano, do PT, com 49 milhões de reais. Aí vem falar do cofre, das joias contrabandeadas. Em 2016, acharam um cofre do Lula com mais de 100 itens da presidência, inclusive uma obra do Aleijadinho estava no cofre do Lula, que ele levou de lá. E eu não importa vocês virem aqui e falar essas mentiras, porque eu quero a palavra de vocês garantidas. Eu quero que vocês falem, posso falar, inclusive mentir sobre mim, inclusive distorcer o que eu digo. O que eu não posso tolerar é que vocês venham aqui, mintam, distorçam, e depois eu não posso falar, eu não posso me defender, que é o que o Lula queria. Tanto que ontem uma empresa de comunicação, a Google, anteontem, colocou na página dela uma opinião sobre o PL da censura, sendo contra, e o governo mandou retirar e multou essa empresa 1 milhão por hora. Não o juiz, o governo. Multou essa empresa em 1 milhão por hora. Então, a única discussão que parece que o ex-condenado quer é a discussão favorável dos projetos dele. Ele não quer uma discussão onde ele possa ouvir o contraditório. E é justamente por isso que a gente está brigando aqui. E é engraçado que não adiantou. Destinou 10 bilhões em emendas, noticiado pela imprensa, não por mim. 10 bilhões em emenda para mudar o voto dos deputados. Aprovou o requerimento de urgência do PL 2630. E mesmo assim, teve que ser retirado de pauta. Inclusive, retirou a proposição do governo, a sugestão do governo, que criaria um órgão regulador das notícias online no Brasil. Imagina! Isso é ditadura, pessoal. Quando o governo está decidindo o que você pode falar, principalmente o governo federal está decidindo o que você pode falar, a opinião não é sua. Não existe consenso quando você está calando o outro lado. É muito fácil falar em consenso científico, consenso político, quando você está escondendo a opinião contrária. E todo mundo pensa igual mesmo, e todo mundo geralmente pensa igual ao projeto de ditador que está no poder. Então, acho que a gente tem que valorizar mais esse PL nosso. Mais uma vez, parabenizo meus colegas que aprovaram e que elaboraram e relataram. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo no Brasil. A gente tem que saber o risco que a liberdade de expressão está correndo nesse país. Então, deputado Antônio, quando o senhor fala que às vezes a gente está perdendo tempo aqui discutindo assuntos que são nacionais, e não discutimos assuntos estaduais, eu acho que o senhor está errado nisso. Isso diz respeito a nós, é nosso direito de falar. Se a gente começar a selecionar, e com todo respeito, quem vai selecionar o que eu digo aqui não é o senhor, mas quem votou em mim, mas se a gente começar a selecionar o que pode ser dito aqui, nossa opinião já está cassada. Isso aqui é um parlamento, não pode ter limite porque a gente quer discutir.
E principalmente não deve ter cerceamento na hora que a gente quiser discutir. Se eu quero discutir o projeto, eu tenho que discutir o projeto, não passar depois e ter que falar em cima do título de cidadão goiano da senhora aqui, que eu, mais uma vez, peço desculpas para ela, não tem culpa disso. Então, pessoal, vamos ser mais atentos nisso aí. A gente já está vendo o que está acontecendo. O governo federal vai vir com tudo. Se eles disponibilizaram 10 bilhões em emendas para calar o Brasil, imagina o que eles estão dispostos a fazer daqui para frente. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Deputado, eu quero pedir desculpas a Vossa Excelência. Foi um pedido de vários parlamentares que estavam presentes aqui, por sinal do presidente Bruno Peixoto, porque na PEC nós precisamos de 25 votos. Não tinha como a gente pedir por Vossa Excelência, apesar que é um direito de Vossa Excelência, para discutir a matéria quando quiser, mas foi um pedido de vários parlamentares para que nós pudéssemos votar aquela matéria que é de interesse de todos nós, é uma matéria unânime, mas precisavam de 25 votos. O deputado Lincoln teve que sair, porque estava no médico, o deputado Bruno já tinha um pessoal esperando, e outros deputados estavam querendo sair. Então, eu peço desculpas, porque a oportunidade de falar é normal, e a gente utiliza outros projetos para colocar em pauta. Aqui na casa isso é normal, é muito comum. Então, mas na próxima vez, você pode ter certeza que o senhor vai ter o direito de falar, e mesmo que a gente não consiga aprovar a PEC. Com a palavra, deputado. Não, questão de ordem. Eu entendo perfeitamente, entendo os compromissos, mas eu acredito que esses 5 minutos que eu gastei falando no plenário ali, na tribuna, não atrapalhou o compromisso de ninguém hoje. Eu acho que a nossa palavra aqui tem que ser prioritária, né? Não os compromissos que a gente tem que fazer depois. Se não quiser, sai, a gente não vota. Vota amanhã, vota sem quórum, fica sem quórum. Mas a palavra não tem que ser cassada. Obrigado. Perfeitamente. Não, na cassada não, nós fizemos um pedido para Vossa Excelência, em momento algum. Cassou. Com a palavra, Maurício Ribeiro. Deputado Antônio Gomide. O assunto aqui é do Brasil. E, como eu disse, eu sou um brasileiro. E essa calar a voz que o seu presidente quer fazer da população me atinge, principalmente porque eu uso muito as redes sociais e vai atingir a todos nós. O senhor insinuou ali a questão de prisão, dando a entender que eu não posso falar porque eu também fui preso. Fui preso por 15 dias porque desafiei um juiz por uma entrevista que eu dei numa rádio, totalmente diferente do seu presidente, que foi preso por roubar bilhões do povo brasileiro. Eu nunca fui chamado de ladrão. Vá na minha cidade, procure saber quem sou eu. O senhor insiste em dizer que eu sou um personagem. O senhor está enganado. Eu sou isso aqui. E tenho orgulho de ser isso aqui. O senhor goste ou não goste. Eu não faço nada para agradar o senhor. Para ser sincero, eu não faço nada para agradar ninguém. Se as pessoas quiserem gostar de mim pelo que eu sou, que gostem. E isso, para mim, me basta. Essa PL que ontem foi retirada, ou antes de ontem foi retirada pelo presidente, porque não conseguiu comprar o suficiente de deputados federais para votarem a favor da censura nas redes sociais, é uma vergonha. Vocês defendem ela, e nós não defendemos, é um direito que nós temos. E o senhor não quer que isso venha para discussão, é isso? Nós não temos esse direito, só se pode discutir aqui o que vocês acham que é do seu direito. O nosso direito não vale. O senhor que se diz ser um democrata, é vergonhoso o que vocês tentam passar quando usam a tribuna, que nós somos errados e algumas atitudes do seu governo é correta, do governo que o senhor defende. E o que me impressiona, deputado, é que eu acho o senhor um cara inteligente. E já cansei, mesmo o senhor sendo do PT, e eu tendo nojo desse partido, nojo, Partido dos Trabalhadores, que a maioria não gosta de trabalhar. Eu acho o senhor diferente para esse partido, mas quando o senhor sobe para usar a tribuna, o senhor mostra que realmente está no lugar correto, nesse partido que envergonha o povo brasileiro. Eu não acredito que um pai de família como o senhor é, e eu já ouvi falar muito bem, defende o que esse povo defende, o aborto, a liberação de drogas.
ensinar o meu filho, o seu filho, de 3, 4, 5, 6 anos na escola, que sexo para criança é normal, que homem beijar homem é normal, que menina, que ninguém tem sexo, que se escolhe o sexo. Isso não é normal para mim. Eu não fui criado assim. Eu não fui criado assim. E não quero isso para minha família. E acredito que o senhor não queria que seus filhos estudassem numa escola que ensinasse isso. Eu acredito, quero acreditar. Não quero perder a esperança com o ser humano. Não posso perder a esperança com o ser humano. Sempre lhe respeitei. Nós dois só discordamos dos posicionamentos políticos. Eu não subi aqui para lhe atacar, eu subi aqui para falar de uma PL que eu não concordo, mas vocês se sentem ofendidos. E vocês sobem para atacar. Eu nunca critiquei a sua gravata vermelha, não critico o meu chapéu, não critico a minha botina. Eu não sou um personagem, muito pelo contrário. Eu sou isso que o senhor está vendo, com muita honra e muito orgulho. Busque na minha cidade a minha história e o senhor vai conhecê-la. Agora eu defendo o que eu acredito. Eu não defendo o que o senhor acredita e o que o senhor quer que eu acredite. Talvez essa seja a nossa diferença. Eu defendo um presidente que trouxe para esse país o patriotismo, não um presidente que instalou nesse país o maior sistema de corrupção que o mundo já viu. Está dado o recado. Com a palavra, deputado Lucas do Vale. Boa tarde aos pares da casa, nosso presidente, Bruno Peixoto. Aqui falar de pautas um pouco mais positivas. E ontem tivemos em reunião com o nosso querido governador, Ronaldo Caiado, juntamente com o Pedro Salles, com o Lucas Visotto. E nessa oportunidade estive representando os pares da casa, juntamente com Issi Quinan, Thales Barreto, e assim nos colocamos à disposição de todos os pares para estar debatendo a questão do Fundeinfra e dos investimentos em infraestrutura do Estado de Goiás. Aqui reforçar esse compromisso feito pelo governador, e na primeira reunião do Conselho já foi deliberado o investimento em 3 rodovias importantes para o escoamento da produção em nosso Estado. E aqui frisar também que 2 destas estão na região sudoeste, onde a gente sabe a pujança do agro, e vai ser de grande benefício, que é a duplicação da 210 a 174, que é a saída entre Rio Verde e Montevidéu, que é a região mais produtora, e também a 401. Essa rodovia hoje não é pavimentada, onde se tem uma região com a produção de soja, de grãos, muito grande, também criação junto com granjas, então vai ser de grande benefício para o escoamento da produção dessa região. Também a 309, no município de Cristalina, onde tem uma região com uma irrigação muito grande de pivôs que vai ligar ali junto ao estado de Minas Gerais, e se inviabilizando e otimizando o escoamento de recursos, trazendo mais benefícios para o Estado e também mais geração de riquezas, emprego e renda. Então, deixo aqui meu agradecimento ao governo do Estado, ao nosso governador, a todos os pares da casa, que desse comprometimento com o desenvolvimento do Estado de Goiás. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Issi Quinan, legítimo representante da Estrada de Ferro. Calma, Salim, calma. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de igual forma ao deputado Lucas do Vale, bem como ao deputado Gugu Nader, que abordaram o tema Fundeinfra, faço uso desse espaço no presente instante com esse mesmo propósito. Digo a Vossa Excelência que, na condição de cidadão, de agricultor e também de parlamentar, sinto-me extremamente entusiasmado
com as perspectivas que o Fundeinfra irá gerar em favor do desenvolvimento, do progresso social e da ampliação da estrutura da malha viária em todo o território goiano. Essa é uma realidade que se já faz latente. Prova disso são as obras que foram anunciadas na tarde de ontem pelo conselho que se reuniu sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, demonstrando os largos investimentos que serão produzidos em benefício de importantes rodovias lá do sudoeste goiano, região pujante e extremamente produtora naquilo que diz respeito ao cultivo de lavouras, que contribui sobremaneira com a formatação da economia goiana, da geração de empregos e da possibilidade de oportunidades para que os trabalhadores que exercem alguma atividade nesse setor ascendam socialmente. Lá na nossa região da Estrada de Ferro, deputado Cairo Salim, existem também algumas importantes demandas para serem atendidas. E o mapa de investimentos que, de maneira didática e clara, foi apresentado nesta casa pelo ilustre presidente da Goinfra, Dr. Lucas Vissoto, deixa claro que a nossa região da Estrada de Ferro também será atendida por força desses recursos que estão sendo arrecadados pelo governo do Estado e estão sob a gerência de um homem de mãos limpas, que tem uma biografia honrada, uma conduta reta e inúmeros serviços prestados em benefício da população desse Estado, que é o governador Ronaldo Caiado. Mas nós estamos a esperar e certamente esses investimentos se consolidarão no sentido de promovermos a pavimentação da GO 147, no trecho que liga a GO 010 do município de Silvânia até a cidade de Bela Vista, da GO 219, que liga a cidade de Orizona até o distrito do Buritizinho, e também da duplicação da GO 010, que já teve início recentemente, mas nós trabalhamos para que essas obras se estendam até a cidade de Bonfinópolis. São obras que, obviamente, irão gerar um panorama de desenvolvimento amplo e de uma nova realidade em favor da região da Estrada de Ferro, que também representa uma parcela expressiva na produção de grãos e na formatação da nossa economia do Estado de Goiás, na medida em que essa atividade agrícola ela é pujante e cresce a cada dia. De forma que eu quero aqui parabenizar o governador Ronaldo Caiado, a toda a equipe da Goinfra, que fez um trabalho minucioso no sentido de elencar aquelas rodovias que são importantes para o escoamento das safras, para a melhor locomoção de todos os usuários que fazem uso das mesmas e para o desenvolvimento crescente do nosso Estado no âmbito da infraestrutura, que é algo que deve ser sempre observado por todos os governos. Não há governo pronto e acabado. Todos que governam um Estado ou um município prestam a sua parcela de contribuição para que as melhorias aconteçam. E certamente o governador Ronaldo Caiado, com o mapa de investimentos que foi apresentado, subsidiado pelos recursos do Fundeinfra, certamente caminha nesse sentido para fazer com que Goiás seja um Estado cada vez mais desenvolvido e com melhores qualidades de vidas em benefício dos goianos. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Isignan. Qual projeto tem votação? Está em votação. Encerrado. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a Registração de Autógrafo. Com a palavra, o deputado
Hamilton Filho. Senhor presidente, recentemente chegou um projeto a essa casa que institui as micro-regiões de saneamento básico no estado de Goiás. Um projeto importante do governo do estado de Goiás, traz um debate importante sobre o saneamento, sobre água e esgoto, trazendo inovações importantes nessa discussão que já foi travada nessa casa em outros momentos. E eu queria aqui, convidar todos os senhoras e senhores deputados para que possamos fazer na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, uma audiência pública para que possamos debater esse tema, amadurecer esse tema que é importante, caro aos municípios goianos, que interessa toda a sociedade. Vamos estar convidando a direção da Ceneágua, a Secretaria da Infraestrutura, a Secretaria do Meio Ambiente, para que possamos ampliar esse debate com os senhores e senhoras deputados, bem como com os senhores prefeitos, com os senhores técnicos da área. Então, eu quero deixar o convite para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Assembleia, promovermos essa audiência pública para debater esse projeto que chegou, se não me engano, ontem aqui na casa do governo estadual. Já vem sendo debatido esse projeto há algum tempo, que cria as micro-regiões de saneamento no estado de Goiás e dá toda uma nova dinâmica a essa questão. Então, quero convidar todos os senhores e senhoras deputados, vai estar encaminhando aqui o projeto para os deputados ainda hoje, para que a assessoria possa se inteirar do mesmo, e convido para que possamos participar dessa audiência pública na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o deputado Gomide, mas eu só queria falar para o deputado Hamilton. Hamilton, você está convocando comissão mista? Está convidando para a audiência da terça-feira. Eu fiz a convocação da audiência e quero solicitar também a realização de comissão mista para poder ser a atribuição do projeto. Perfeitamente. Está convocada a comissão mista e a CCJ não? Não, precisa não. Somente a comissão vista após a ordem do dia. Pediu, né? Com a palavra, o deputado Antônio Gomide. Você quer fazer a... Mas eu queria aqui, senhor presidente, uma informação, na verdade. O deputado Hamilton apresenta uma importante, um convite, de um projeto extremamente importante, mas que tem um projeto aqui nessa casa, que entrou dia 15 de julho de 2021, e fala sobre as micro-regiões de saneamento básico, Centro-Oeste e Centro-Leste no estado de Goiás, e suas respectivas estruturas de governança. Esse projeto, desde 2021, foi feito um debate, o relator foi o deputado Virmontes Cruvinel, foi pedido uma diligência, e esse projeto, segundo o sistema dessa casa, ele está em tramitação, não foi retirado, isso conforme o sistema. Aliás, eu tive hoje a oportunidade de consultar. Então, eu só sei que eu estou entendendo, sei da importância do projeto, sei que é um outro projeto, mas gostaria de saber o que realmente aconteceu com esse projeto que já estava em tramitação nessa casa, se é que vai aproveitar, porque nós fizemos audiência pública, foi feito outras, é o mesmo tema, e a forma como nós vamos lidar com esse projeto que está em andamento. Perfeitamente, deputado Antônio Gomide. Eu peço à assessoria que encaminhe esse projeto, que eu acredito seja também de autoria do próprio governo, para que o mesmo seja levado às suas mãos, para que você possa ter noção. Deputado? Com a palavra, deputado Hamilton. Deputado Gomide, o projeto 2021 foi devolvido, foi solicitada pelo governo a devolução dele. Então, ele não encontra mais em tramitação na casa e vai tramitar o projeto que chegou agora recentemente. Ele foi devolvido ao governo. Precisa atualizar talvez o sistema, mas houve a devolução dele por solicitação do governo. Que o sistema possa, então, corrigir essa devolução, por favor. A casa tem que tomar providência. Se ele está estando em tramitação aqui, está errado. Que seja constando nas nossas estruturas de andamento de processos, de projetos, que seja colocado que foi pedida a devolução por parte do governo do Estado. Com a palavra, o primeiro secretário Hamilton Filho. Senhor presidente, processo 2022-10849, de autoria do senhor deputado Charles Bento, que concede título de cidadania ao senhor Rodrigo Esperança Borba.
Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto 2022-10831, de autoria do senhor deputado Virmontes Cruvinel, que concede cidadania goiana ao senhor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto 2020-4632, de autoria do deputado Thales Barreto, que dispõe sobre a instalação obrigatória de piso tátil em banheiros públicos no âmbito do Estado de Goiás e outras providências. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados e senhoras deputadas que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Presidente, apenas essa pauta. Perfeita. Esgotada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia, convoco todos à comissão mista e convoco a próxima sessão às 19 horas aqui nessa casa. Vamos à comissão, está encerrado.